Esse é o Clube do Livro por aqui na 103.3 Unicinos FM, também na TV Unicinos, youtube.com/TV Rádio Unicinos. O assunto hoje é Uma Duas, da Eliane Brum, nessa bela edição da Lei Editora. Camila, aqui vamos chamar agora a professora então para conversar conosco. Vamos nessa. Quem conversa conosco é a professora Maria Helena Campos de Bairros. Ela faz então as observações sobre o livro Uma Duas. A Eliane Brum nasceu em 1966 na cidade de Juí e acabou migrando para a capital, se formou em jornalismo, né? Ela, na atualidade, é uma das jornalistas mais reconhecidas, né? Atualmente ela escreve para a revista O Site, da revista Época, e é também cronista do site Vida Breve, né? Ela tem uma longa produção, né, como repórter. Ela trabalhou na Zero Hora, né, e ela acabou fazendo longas reportagens que depois transformaram-se em livros, né. Então, dentre essas obras, destacam-se a coluna Prestes, né, O Avesso da Lenda. Ela ganhou o prêmio Açorianos, né, de revelação. Depois, A Vida que Ninguém Vê, que foi vencedor do prêmio Jabuti, né, o melhor livro de reportagem. E O Olho da Rua, né, também, que foi um livro bastante premiado, né. O prêmio, o reconhecimento dela, né, também é de âmbito nacional, né? Então, através de documentários, Uma História Severina, e depois um outro documentário também que ela lançou, que é sobre a vida que ninguém vê, né, que acabou se transformando de uma reportagem em um documentário, né? Ela é uma escritora que tem uma particularidade que a diferencia dos demais jornalistas. Ela sempre constrói nas suas reportagens, na verdade, longas narrativas, né? E ela busca sempre o outro lado, a dimensão humana nessas reportagens. E ela diz que uma das questões que ela sempre investigou nas suas reportagens era a morte, mas não por um viés do jornalismo, da tragédia, dos grandes acidentes, dos assassinatos, mas a morte lenta, a morte gradual, a morte comum dos sujeitos que, inclusive, morrem abandonados na sua velhice, né? Muitas vezes relegados à sorte, né? Vamos então agora falar um pouco sobre o enredo, né, sobre a sinopse aí desse Uma Duas, no livro da Eliane Brum, que é o nosso assunto hoje aqui no Clube do Livro. Então passo a palavra para Camila Kiel. Ok. Vai daí, Camila. Então, a Camila, ela veio muito preparada hoje, né? Então, tu viu só? Não, hoje tá... Tu viu que eu também risquei com sangue aqui também, ó. É. Pra criar um clima, Sangue entendeu? púrpura. Ela ainda tá no livro. Aqui está o sangue que eu estou falando. Enfim, como já deu pra notar, né, no nosso primeiro bloco, esse livro gira em torno de uma relação complicada entre uma mãe e uma filha, né? E a Laura é uma jornalista, trabalha numa revista e tal, e um dia ela é acordada de manhã, enfim, pelo telefone, e do outro lado da linha é uma amiga da mãe dela avisando: olha, vem aqui porque, né, a gente não consegue entrar a gente não consegue entrar no apartamento da tua mãe, há semanas que ela não sai, enfim. E eles estão desconfiando que a Maria Lúcia, que é a mãe da Laura, tenha sofrido um mal súbito dentro do apartamento. E aí, então, a Laura fica muito irritada com aquilo, enfim, ela sai relutante e vai até o apartamento da mãe dela, porque as duas não moram juntas, né? Cada uma mora num prédio, enfim, longe uma da outra. E aí a Laura chega lá e um bombeiro já tá abrindo a porta do apartamento. E aí a situação que acontece é totalmente repugnante, porque a mãe dela está lá há semanas que a mãe dela não come, não toma banho, a situação da casa está horrível. Imunda, vamos usar essa palavra aqui para não ser tão essa hora do... realmente a casa está muito suja, então... A gente pode utilizar dejetos humanos, vamos dizer assim. Isso, podemos utilizar assim. E a mãe está num estado horroroso, lastimável, né? Porque a mãe está no meio desses detritos e a mãe está muito tempo sem comer, tá no meio da sujeira e... Ela fica tanto tempo imóvel, inclusive, na mesma posição, que o gato de estimação dela acaba comendo o pé dela. Um pedaço do pé. Metade de um pé, e o gato ficou com fome e tal. Porque o gato não tinha comida, ela não dava comida pra ele, né? E aí, então,
a Laura se depara com uns olhares recriminadores das pessoas, do tipo, como é que tu deixou tua mãe nessa situação aqui, né? Chegar a esse ponto. Então, a Laura tem que levar a mãe dela ao hospital. E aí começa todo o embate da Laura, porque agora ela tem que cuidar da mãe dela de alguma forma, né? Então, e aí é que o livro vai se desenrolar. Como é que ela vai lidar com essa situação de cuidar da mãe numa situação que a mãe está frágil, né? E ela que sempre teve uma espécie de medo, ela que sempre teve uma espécie de nojo da mãe dela, de ódio pela mãe dela, agora tem que começar, agora tá numa situação de superioridade em relação à mãe dela, porque a mãe dela tá doente e ela tem que cuidar dessa mãe. E aí, então, Até a ela Laura... sempre desejava que a mãe morresse. Isso. Ela sempre teve essa vontade. Assim. E aí a Laura tem que deixar o trabalho dela, porque ela tem que cuidar da mãe. Então ela deixa o trabalho e aí o livro começa a se desenrolar com a Laura convivendo com essa mãe, porque elas passam a conviver no apartamento da mãe de novo, juntas de novo. E como é que ela vai se virar aí com essa nova história, né? Pensando no passado das duas, né? Que é um passado que está muito presente para a Laura, porque ela até hoje sofre as consequências da infância dela. Assim como a própria Maria Lúcia também sofre as consequências da sua infância, também como a gente vai depois acabar entendendo com o desenrolar da história. Mas eu acho bem interessante esse trecho, né, que a Laura ela vai até o seu trabalho, né, ela trabalha numa revista e ela, digamos, coloca um personagem, né, o personagem da filha dedicada. Então ela chega pro chefe dele e diz, olha, eu tenho que sair agora do trabalho, porque minha mãe tá doente, eu tenho que cuidar dela, eu preciso de dinheiro para poder fazer isso, eu vou ficar um tempo fora, então eu quero que você me demita. E ela diz o seguinte, eu não dei chance nenhuma para ele dizer não, né? Porque afinal de contas, né, ela, uma filha tão dedicada, né, uma pessoa que vai deixar o seu emprego para cuidar da mãe, ela vai ter que ganhar todos os tipos de regalias que é possíveis. E acaba realmente, né, ganhando isso da sua revista. O chefe com cauda de lagarta azul, que nem ela descreve e tal. É interessante porque ela pega algumas figuras de linguagem e coloca... imprime junto com a pessoa, né? Então sempre quando ela vai mencionar aquela mesma pessoa, ela sempre usa essa figura de linguagem. Só um parênteses, a Eliane Brum até comentou que o tal chefe com cauda de lagarto azul é uma composição de alguns chefes reais que ela já teve, e também de outros que conheceu através do cinema e da literatura, assim. Ela que também é documentarista também, né? Faz trabalhos também em cinema. Mas é curioso também ver, né, que a Laura é uma jornalista, né? E o fato da Eliane Brum também ser uma jornalista também coloca, né, essa linha tênue também, né, entre ficção e a realidade. Até questionávamos, também, né? O quanto a Laura tem de ti, né? Perguntava pra Eliane Brum e tal. Aí a Eliane, ela se justificava, a Laura é muito diferente de mim. Às vezes, inclusive, eu acho, diz aí a Eliane, eu acho que a Laura escreve mal. Achei bem curioso. Tu sabe que eu li uma entrevista dela e também perguntaram, pois é, que coisa curiosa, porque a Laura é jornalista, e a Eliane respondeu, a Laura já nasceu jornalista, eu nem pensei muito, ela já veio jornalista, né? E ela disse que às vezes ela odiava a Laura. Então... Mas ela é uma pessoa odiosa, na verdade, né? Se tu for, tanto a Laura quanto a Maria Lúcia, o próprio William falou antes do começo, né? As duas têm um sadismo muito, muito grande. Mas a gente acaba, não, claro, talvez simpatizando, não, mas... tu entende o que está acontecendo naquele momento quando tu começa a saber a história pregressa. Porque antes de saber a história pregressa tá fazendo um julgamento sobre uma pessoa que tu não conhece. Assim como as pessoas acabam fazendo com a Laura durante o começo da história. Quando as pessoas enxergam ela no prédio da mãe e veem como a mãe está naquele estado lastimável, como uma filha vai deixar a mãe fazer isso. Mas tu não sabe realmente o que aconteceu e o próprio leitor também não sabe. Tu sabe que ela odeia a mãe, mas ela não conta direito no começo o porquê. Então, tu acaba fazendo um julgamento, talvez, tão rápido quanto aquelas pessoas do livro. Tu sabe que desde o início, Rodrigo, quando eu comecei a ler ali, eu não fiz um julgamento da Laura. Eu pensei, deve ter acontecido alguma coisa muito grave entre elas. Deve ser alguma coisa muito, assim, tipo, irreparável. Porque não era possível, né, que uma filha tivesse tamanho ódio da mãe... Por nada, né? Porque normalmente o pensamento comum é de que a relação entre mãe e filho, né, mãe e filha, é uma relação de amor, né? Então eu imaginava, deve ter sido alguma coisa muito séria que ela deve ter feito. Eu também pensava assim, Então... e eu achei que era mais sério ainda depois. Quando eu li, eu fiquei, mas... Eu achei que era, sei lá, uma coisa absurda. Não que não seja uma coisa absurda, mas eu achei que era muito mais pela forma como ela falava, assim, no início
do livro, que odiava tanto a mãe, que queria que ela morresse, que enfim, eu achei que era uma coisa bem pior, assim. E depois, ali no decorrer do livro, a gente começa a saber um pouco dessa história, dessa família, né? E aí tu vê como essa família, ela vem, é uma coisa que vem de tempo, né? Como ela é bizarra. Mal estruturada. Mal estruturada de sempre, Desde né? o início, né? Desde É. a infância da mãe, no caso. Então, acho que pra gente entender, pra quem não leu o livro ainda e tiver a fim de ler, é interessante a gente dizer, né, que a própria mãe da Laura já tinha um problema familiar, porque ela foi criada por um pai, né, a mãe dela morreu no parto, e ela foi criada por um pai que era militar, muito rígido e que não deixava ela sair de casa. Então, a Maria Lúcia, a mãe da Controlava Laura, até os filmes, assim, que ela iria tudo que ela assistir. fazia. Então, assim, educou ela em casa, alfabetizou ela em casa. Então, assim, a Maria Lúcia não sabia nada da vida, porque ela não foi preparada para isso, porque ela não saía pra rua, né? Então, o pai dela alfabetizou ela em casa, como eu falei. E a Maria Lúcia foi uma criança que escrevia cartas. O pai dela ditava cartas para Maria Lúcia. E aí a Maria Lúcia mais tarde foi se dar conta que essas cartas, o pai dela escrevia para outras mulheres. E ela foi se dar conta que algumas palavras ela não conhecia, algumas palavras que o pai dela ditava. E foi quando ela foi ao dicionário e começou a descobrir que muitas dessas palavras, ela começou a entender quais eram as intenções do pai dela nessas cartas, muitas das palavras que ela considerava, inclusive, obscenas, né? Então, era uma relação muito complicada, porque ela diz o tempo todo que não havia toque, né? O pai dela não tocava, não gostava de tocar nela. E logo ela também não gostava de ser tocada, né? E ainda assim, né, ainda que não houvesse um toque entre pai e filha, a relação dos dois não tá muito longe do incesto também, na verdade, né? Então isso é curioso, né? O pai parece que tinha um medo, na verdade, de fazer algum carinho na criança, mas a filha acabou, né... Ainda que o pai dela não fosse um grande pai, é a única referência que tu tem de uma pessoa, né? Então ela acaba gostando do pai, ela lembra do pai, uma pessoa bonita, com um físico aprumado, né? Ela dizia que tinha um corpo duro, ele um era corpo todo duro. duro, ela falava. E imagina, um militar, né, também, né, de certo, ereto também, né, sempre ali, né, mandando a menina escrever cartas. Ele não existia, sabe, um desejo sexual ali, pelo que a gente pelo menos observa, do pai pra filha. Mas o fato de ele ser a única referência masculina e de outra pessoa na vida dela, acaba fazendo com que ela imaginasse coisas com o pai, por exemplo. Sabe que eu ficava me perguntando o tempo todo, mas como é que essa mulher foi ter um marido, né? Isso fica o tempo todo do livro, até chegar nessa parte. E aí tu te apavora, porque é uma coisa muito... Mas era a única possibilidade que tinha também. É uma coisa vamos deixar pro próximo, pouco usual, né? Vamos segurar a audiência então agora aqui no nosso Clube do Livro. Depois do intervalo a gente continua com isso, a gente vai saber como a Maria Lúcia, então, conseguiu um marido, depois de tudo que a gente tá falando aqui, na verdade, né? Então, segura aí depois do intervalo.